Shalom, aí. Estamos aqui às 4 horas e 29 minutos, né? Hoje já dia 6 de setembro, para fazer um adendo, né? Porque ontem, né, eu acordei 2:30 da tarde e muita gente, né, que assistiu o vídeo Tradições me veio com perguntas. E eu notei pelas perguntas, né, que o intento do vídeo talvez não tenha sido entendido. O que não era, né, de não se esperar, tá? Mas eu fiquei assim até triste, vamos dizer a palavra, porque eu observei que, assim como dizia, né, o estudo, as pessoas estão realmente iludidas, né? As pessoas estão caminhando, se é que estão caminhando, né, quando não paradas, a passos muito curtos, né? E ainda tem grande parte da sua mente, né, e da sua visão vendada. Porque eu conversei com mais de 20 pessoas durante o dia de ontem, após a hora que eu acordei. Quando chegou por volta da meia-noite, eu fui até dormir. Eu queria fazer esse estudo, mas eu fui até dormir porque eu estava cansado. Tem gente que fala, que ficou cansado, ficou o dia inteiro sentado. Sabe, quando a gente cansa o corpo, a gente deita, dorme, descansa, acorda no dia seguinte, pronto para o trabalho. Quando nós trabalhamos com a mente, quando nós trabalhamos o tempo todo tendo que defender alguma coisa, né? Nesse caso, a palavra do nosso pai Yahu, a coisa fica um pouco mais difícil. Se quiserem, perguntem à minha esposa, né? E tem dias que eu acabo fazendo como se fosse programas, estudos, dormindo, falando, porque é o tempo todo a palavra na cabeça. Por isso que certas pessoas que dizem que eu tenho conhecimento, porque eu estudo, mas eu não pratico, essa pessoa tem que realmente ser jogada no lago, né? Porque não entendeu nada, 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 né? Mas tudo bem. Isso é entre ela e o pai. E da minha parte, né? Mas então, eu resolvi realmente, né, fazer um adendo a esse estudo, né? Sendo um pouco mais claro, talvez. Façamos uma oração. Eterno Criador, Yahu, te agradeço por estar acordado a esta hora, te agradeço por ter me dado em menos de 20 minutos o que dizer nesse estudo. Te agradeço, Pai, por me mostrar, né, por qual caminho devo caminhar, por onde devo andar, de que forma devo falar e para quem. Te agradeço em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Então observem, meus irmãos, é triste, né?
porque pessoas vieram discutir comigo a questão de Faraó, né? Como que podíamos ter certeza que Faraó não entrou no Mar Vermelho. Pessoas vieram discutir comigo, né, sobre cada uma daquelas questões que eu coloquei, que são criações, né? São tradições, são mitos que não estão na palavra, como o caso dos reis magos, né? Então, ao invés das pessoas entenderem que eu estava falando sobre aqueles casos, né, para demonstrar que mesmo quando na palavra não está escrito errado, ou não foi adulterado, as pessoas acreditam no erro, né? Elas preferem crer naquilo que ouviram falar do que na verdade que está na palavra. E isso me deixou assim um pouco decepcionado. Não decepcionado pelo fato de que de repente eu não consegui passar exatamente o que o pai me pediu. Eu assisti o programa, fiquei decepcionado porque pessoas que realmente eu creio estarem no caminho, né? E olha que são poucos, me fizeram perguntas que realmente demonstraram total falta de entendimento do que foi dito. Essa é a realidade. Então, eu estou preparando esse adendo, vai ser algo bem curto e bem claro, né? Então vejam, eu quis expor aqueles assuntos, como o assunto dos magos, como o assunto da maçã, como o assunto de Faraó, né? E alguns outros, né? Para demonstrar que as pessoas não procuram, né? Ao contrário dos habitantes de Berea, né? Que Shaul até os parabenizou, as pessoas escutam as coisas, aceitam, chegam a crer e nem procuram ver se aquilo é realidade. Por isso que nós vemos pessoas por aí andando às cegas. Nós vemos pessoas que não crescem. Nós vemos pessoas que conhecemos há anos e anos e anos e que hoje estão falando como cristãos novamente. Porque não lhes foi dado. Eles preferem acreditar naquilo que lhes foi dito, com uma roupagem toda intelectual, ravino não sei o que, ravino não sei o que lá, mas falando coisinhas que vêm da madre mãe, né? Da grande prostituta. Eu até me choquei hoje com um post de um grande amigo e irmão. Então, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, que é o tempo da separação do joio e do trigo. E esse tempo não vai ser nada bom para o joio, não. Porque, segundo as Escrituras, o joio será queimado. Não sei como, não sei de que forma, não sei, mas será queimado. Então, eu tinha feito, né, há 2 dias atrás, um outro estudo, né, intitulado Onde está o trigo? Né? Eu continuo perguntando. Mas vamos lá. Nesse adendo 1,
eu quero começar lendo um texto contido, né, no livro de Rocher, no capítulo 4, versículo 6, que nos diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei de teu Ru, também eu me esquecerei de teus filhos. Então observe, aqui é o próprio Yahu falando, por intermédio de Rocher, né, que o povo seria destruído porque não tinham entendimento, conhecimento. E nós sabemos que esse conhecimento não vem de você estudar, de você pesquisar. Claro que isso faz parte, você tem que ter uma bagagem. Como eu sempre digo, quem vai nos ensinar é o Espírito de Santidade. Mas para que ele possa nos ensinar, nós temos que ter bagagem. O Mashiach não disse ele vai ensinar. O Mashiach disse ele vai fazer lembrar. Então nós temos que ter na nossa cabeça o conteúdo da palavra para que o Espírito possa nos direcionar, ligando as coisas e nos mostrando na realidade o que elas querem dizer. E aqui a Yahu está dizendo que o povo está sendo destruído porque lhe falta esse conhecimento. E não lhe falta porque não lhe foi dado. Aqui diz, porquanto rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Aqui ele está falando com o todo Yashuru, né? Por qual motivo? Visto que te esqueceste da lei do teu Ru, também me esquecerei dos teus filhos. Vejam, meus irmãos, esse versículo é muito forte, pois ele diz respeito, né, à nossa responsabilidade individual de buscar conhecimento e a verdade a respeito de tudo que estamos vivendo. Nós sabemos que ao homem é impossível, o próprio Mashiach disse, mas ao Pai tudo é possível. Nós, não rejeitando o conhecimento, como o nosso povo fez e faz, nós já teremos o conhecimento, que o Pai nos dá graciosamente. Mas nós temos que buscar esse conhecimento. Nós temos que ter material dentro de nós para que o Espírito possa trabalhar com a nossa mente. Veja, sendo breve e objetivo, né, o povo está perecendo pela falta do conhecimento, como disse Rocher. Isso é um fato vivido desde os tempos antigos, né, da Bíblia. Nós vemos em Rocher, por exemplo, foi antes do exílio, né, do Yashuru, do norte. Nós negligenciamos conhecimento, menosprezamos, né, a grande maioria das ferramentas de aprendizado que Yahu coloca em nossa vida. E assim caminhamos cada dia rumo à perdição eterna, ao sumiço, longe do Pai. Observe o Mashiach em João 8,32 e Yahuanã 8,32. Ele nos diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Será que nós entendemos? Será que nós sabemos realmente a intensidade desse versículo acima? Observe, o ser humano
é por si só cheio de dúvidas, né, e lutas interiores. Diariamente somos bombardeados por influências negativas e por nossa própria natureza corrompida. Quantas vezes fracassamos? Nos entristecemos, desanimamos, duvidamos. Veja, não que isso não seja normal ao ser humano natural, pois somos seres humanos, né, como diz. Porém, a duração e a intensidade desses males, né, que assolam o ser humano, né, poderiam ser bem menores se ele, ao menos, aprendesse a obediência. Como disse Mashiach, a verdade nos liberta. A verdade nos liberta de quê? De exatamente tudo isso que nos afeta emocionalmente, fisicamente e principalmente espiritualmente. Observe, ontem no estudo, eu dei 3, 4 exemplos, né? O intuito era fazer com que alguns abrissem os olhos e acordassem para a realidade de que se existem esses 3, 4, 5, 6, eu falei que tem muito mais passagens que são citadas até por pastores, por rabinos, etc., Roche, mas que nem existem realmente na palavra e são tidas como corretas. O meu intuito era de fazê-los acordar. Quanto daquilo que você crê parte da palavra e quanto daquilo que você crê parte do diz que me diz, da tradição, do misticismo. Percebem? Do engodo. Essa é a ideia. Conhecer a verdade, buscar o conhecimento é a melhor receita contra os males que temos sentido. Porque quem crê na mentira, ele pode se sentir um pouco alegre, um pouco satisfeito, enquanto ele está lá naquela barbulha, né, daquele culto pagão. Mas depois, quando ele cai em si de novo, é que nem o cara que bebeu um pouquinho demais, ficou alegre, dançou, cantou, e no dia seguinte está com dor de cabeça. Porque tudo volta a ser como era. Observe, não é qualquer conhecimento, mas sim os ensinos verdadeiros. Os ensinos dados pelo Criador, escritos na palavra do Criador, na palavra de Yahu, por intermédio dos seus profetas. O povo perece porque não consegue se defender da argumentação do inimigo. Por quê? Porque ele não possui fundamento algum consistente o bastante para isso. É o que eu sempre digo. As pessoas vêm diariamente, vocês não sabem como que é isso, me atacar. Querem derrubar aquilo que eu estou dizendo. Mas acabam percebendo no meio da conversa que não tem base alguma para poder fazer isso. Para que você possa ser a favor de uma coisa, você tem que ter bases, não tem que ter?
Tem que ter conhecimento, tem que ter sabedoria, tem que ter entendimento daquela coisa. E o mesmo ocorre para que você seja contra. Como você vai lutar contra alguma coisa se você não tem conhecimento dessa coisa? E o pior, se você não tem nem conhecimento do que você realmente acha que crê. O povo perece porque não conhece as profecias. E quando o caos, começa a tomar conta do seu mundo, aí toda a esperança se vai. E junto com ela a força para viver, e ficar ao lado de Yahu, aguardando, as ordens para o próximo passo que devemos dar. Afinal, somos ou não somos servos de Yahu? O povo perece porque desconhece completamente a sua própria mente, a mente humana, e a sua vulnerabilidade a influências implícitas. Por exemplo, tem aquele povo que vai lá para a igreja gospel, então fica aqueles cantorzinhos cantando e dá aquela euforia e todo mundo canta junto, Eu tenho aqui uma vizinha que toda manhã ela coloca a música gospel, fica cantando, gritando, altos berros, Isso é uma fluência implícita. Se você assistir um filme sobre a vida de Yahushua, onde ele é pregado, por exemplo, numa cruz, isso é uma influência implícita para que você creia nisso. Fora os trilhões de livros, que são escritos, tanto pela cristandade, como pelo judaísmo, como por todas as religiões, Literaturas bastante duvidosas, porque as pessoas pegam teses, se esquecem que a base da tese tem que ser a palavra de Yahu, e fala um monte de abobrinha. E tem gente que acredita. Eu li outro dia um artigo sobre o Cacou Felipe. Um dos dizeres dele, olha como que o cara é inteligente, como que o cara é inspirado. Dizia o seguinte, que se o marido que toma banho junto com a esposa é efeminado. É o que você escutou mesmo. O marido que toma banho junto com a esposa é efeminado. E observem, esse cara surgiu, sei lá como, E já tem não sei quantas igrejas até aqui no Brasil. Por quê? Porque tem aquele povo que, além de não ter sido chamado, não lhe foi dado ver e acredita naquilo que escuta, sem procurar as bases utilizadas para ser dito aquilo. Então o povo perece porque não busca a sabedoria de Yahu, que é encontrada em sua palavra, para discernir entre o certo e o errado, entre o puro e o impuro, entre pecado e a santidade. O povo perece porque não estuda a palavra, não aprende com os exemplos deixados na palavra há milênios, não busca ter material dentro da cabeça para que o espírito possa clarear e fazê-lo ver. Então estamos perecendo, e junto conosco está perecendo o nosso mundo. Pois por nosso fracasso em nos desenvolver tanto mentalmente quanto fisicamente e espiritualmente,
Nós estamos destruindo aquilo que era maravilhoso, aquilo que Yahu disse. E Yahu olhou e viu que tudo era muito bom. Olha no que nós transformamos isso em muito bom. Então, a partir do momento que acordamos dessa nossa insanidade, né, seremos libertos da desesperança, da falta de fé. Do desinteresse que existe, né, no ser humano pelas coisas puras e simples, do desânimo. Tem muita gente que eu conheço que está desanimado de tanta porcaria que se fala por aí, do cansaço e da ignorância. Observe, as profecias bíblicas, né, uma vez conhecidas e estudadas, elas nos darão a certeza da promessa de Yahu, da veracidade das narrativas bíblicas, dos cumprimentos e da volta de Yahushua para reinar. A sabedoria do Pai, nos dadas através da comunhão diária, né, e estudo de sua palavra, nos habilitarão a todos os desafios da nossa vida. E o melhor, a participação na sua obra. Os estudos da mente e do corpo nos fortalecerão e nos ajudarão a compreendermos aquilo que é potencialmente capaz de nos prejudicar em alguma área da nossa existência. A ingenuidade, meus irmãos, já não é mais tolerada, uma vez que possuímos todos os recursos para sermos fortes e firmes. Se estivermos sido chamados, eleitos e praticando a vontade de Yahu. Então, se o povo está morrendo por falta de entendimento, por falta de conhecimento, a coisa mais óbvia a fazer é buscar conhecimento. Buscar estudar. Buscar ouvir mais do que falar. Até em livros científicos nós podemos encontrar provas que nos dão mais força no caminho. Agora, se você vai se deixar morrer, vai perecer por não saber que está a perecer, olha que ridículo, não? Isso tudo que eu disse, tanto ontem quanto hoje, eu estou falando aos chamados, eleitos, e que já receberam o arrependimento, o perdão e o Espírito de santidade, para ajudá-lo a conhecer, e a partir do momento que conhecer, praticar com toda obediência a lei de nosso Ru e Yahu. Porque se isso não ocorrer, nós estaremos passando pelo que diz o Rabino Shaul em Hebreus 6, capítulo 6. Leiamos. Hebreus, Ivrim, né? Capítulo 6, a partir do versículo 1. Ele diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Yahushua, prossigamos, olha, veja bem, por isso deixando os rudimentos da doutrina de Yahushua. Os rudimentos, por quê? Porque é o leite. Yahushua nos ensinou o básico para que pudéssemos entrar no caminho. Ele diz, prossigamos até a perfeição,
não lançando de novo o fundamento do arrependimento, ou seja, não pecando para ficar toda hora se arrependendo, mas sim discernindo o bem e o mal e buscando caminhar no bem, né? Então, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e de fé em Hu, né? Ou seja, tudo aquilo que as pessoas fazem achando que aquilo é o que o Pai busca, né? Observe o 2. E da doutrina dos batismos. Percebe? Deixando os rudimentos da doutrina, isso aqui não existe, o batismo. E da imposição das mãos. Tem gente aí dando banho de óleo, de azeite nas pessoas. Se você tem que ensinar alguém sobre a ressurreição dos mortos que nunca ouviu falar sobre isso, tudo bem. Agora, você tem que ficar o tempo todo lembrando as pessoas que haverá ressurreição, é o que ele diz aqui, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Nós temos que estar além disso. No 13 ele diz assim: e isto faremos, se Yahu o permitir. Porque é impossível, presta atenção, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito de Santidade e provaram a boa palavra de Yahu e as virtudes do século futuro, do reino de Yahu, e recaiam, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quando eles recaem, né? Quando eles não se entregam, quando eles não praticam, quando eles têm dúvidas, quando eles têm um pé atrás, Shaul diz assim: pois assim, quanto a eles, de novo sacrificam Yahushua HaMashiach, o Mashiach de Yahu. E fazendo isso, o expõe novamente ao vitupério. Pois como qualquer um de nós sabemos, eu espero que qualquer um de nós sabemos, na época você ser morto no madeiro era uma desonra. Só os assassinos, ladrões. E foi assim que o nosso futuro rei morreu. Então eu peço que revejam o estudo Tradições. E continuo aqui. Se alguém realmente quiser saber mais alguma coisa. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu me despeço. São 5 horas e 3 minutos. Agora eu vou renderizar, mixar, mandar para o YouTube. E amanhã vocês estarão com esse estudo para assistir. Shalom, shalom, beijo na testa e no coração. Que a paz de Yahushua HaMashiach esteja sobre todos vocês e aqueles que vocês amam. Que assim seja. Shalom.